Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Da eletiva de século XX, Guerras e Revoluções. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre a Revolução Chinesa, né? Mais uma revolução aí do século XX. E é importante a gente começar dizendo que não é possível a gente pensar nas revoluções, a maior parte das revoluções do século XX, sem a sua origem, a sua mãe, né, que foi a Revolução Russa, né? Então, a Revolução Russa, que a gente estudou na aula passada, a gente viu que teve um impacto, ela teve uma influência muito grande em movimentos revolucionários em diversas partes do mundo, né? E depois do final da Segunda Guerra Mundial, com o final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos algumas revoluções que tiveram esse caráter de implantação do modelo do socialismo como uma alternativa naquela época, né, ao capitalismo. E a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, por exemplo, se enquadram nesse quadro, tá? Então, hoje, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da Revolução Chinesa dentro do contexto da expansão das revoluções de caráter socialista ao longo do século XX, né? Para a gente falar da Revolução Chinesa, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Precisamos contextualizar a China desde o século XIX, principalmente, para a gente entender quais são os antecedentes, aquilo que criou condições para que a Revolução acontecesse, né? A China era um império milenar, né? A gente sabe. Esse império milenar que muito contribuiu, inclusive, para o Ocidente, né? A bússola, a pólvora, né? Vieram, os ocidentais trouxeram da China, né? Mas esse império, no século XIX, ele estava decadente, caiu sob o domínio do imperialismo externo, do imperialismo ocidental e depois, mais para frente, do imperialismo japonês, né? Então, a dinastia Manchu, que era o clã, né, que controlava a monarquia chinesa aí desde o século XVII, no século XIX, essa dinastia ela se constituía num império onde o poder estava descentralizado, né? Então, principalmente nas áreas do interior da China, o poder era controlado pelos mandarins, que eram chefes locais, como se fossem senhores feudais, né? Então, havia uma certa autonomia administrativa local diante desse quadro, né, do império gigantesco como era o Império Chinês, né? Era um império agrário, né? A maior parte da população vivia no campo, 80% da população vivia no campo. O campo era controlado por grandes proprietários de terra, ligados a esses senhores, né? Os chamados mandarins, e havia uma relação de servidão. Então, a gente pode dizer que a China, no contexto aí do meados do século XIX, era ainda um império praticamente feudal, né? Esse império feudal ele é submetido à dominação estrangeira com a chegada dos ingleses, dos franceses primeiro, né? Então, franceses e ingleses, se bem que antes holandeses, antes também portugueses, a ilha de Formosa, por exemplo, né, que é hoje Taiwan, chegou a ser colonizada, ocupada pelos europeus. Mas os ingleses e os franceses estabeleceram uma dominação, né, e uma parceria com essa elite monárquica chinesa que levou o império a uma grande degradação, né? A China ela se transformou praticamente numa colônia, né? Esse processo de dominação, né, ficou evidente quando a China é submetida à produção do ópio, né? O ópio que era consumido na Europa, que era largamente consumido no Ocidente, a China se transformou num grande produtor de ópio, fornecedor de ópio, e o comércio do ópio era controlado pela Inglaterra, né? Isso, de certa forma, gera uma insatisfação, né, de algumas camadas populares e camadas urbanas que estavam surgindo, né, com o desenvolvimento das cidades, né, e essa insatisfação com a decadência dessa monarquia, com a submissão da monarquia ao domínio externo, né, ao domínio imperialista ocidental, depois da derrota, inclusive, na Guerra do Ópio, né, a China houve uma insurreição que tentou
romper com esse laço de dominação que a China estava submetida com a Inglaterra, mas com a vitória da Inglaterra, essas insurreições se voltaram contra a própria monarquia e surge aí um movimento republicano. Esse movimento republicano ele busca derrubar a monarquia, né? Em 1905 é fundado o Partido do Kuomintang, que é um partido nacionalista pelo Sun Yat-sen, e em outubro de 1911, sob a liderança do Sun Yat-sen, é proclamada a república na China. Então cai a monarquia chinesa, essa monarquia decadente, essa monarquia que tinha levado a China no século XIX a esse atraso, né? O problema é que, com o poder descentralizado, os senhores da guerra, esses mandarins do interior da China, não acatavam, né, as ordens vindas do governo republicano, que havia acabado de tomar o poder. Então, aí a China entra numa guerra civil, né? Nessa guerra civil, para tentar unificar a China, né, romper com esse poder autônomo local dos senhores da guerra, uma outra força política surge, além dos nacionalistas, né, do Kuomintang, que é o Partido Comunista, sob a liderança do Mao Tse-tung, né? Nesse contexto, aí nos primeiros anos da década de 10 e 20 do século 20, nacionalistas, ou seja, capitalistas, né, e comunistas do Partido Comunista Chinês, criado em 1921, se unem para unificar a China, né? E conseguem, né, esse feito a partir de 1925, né? A China está praticamente unificada sob a liderança do governo Chiang Kai-shek, que é do Partido Nacionalista, do Kuomintang, né? Que se sobrepõe ao poder dos senhores da guerra locais, né? Com o governo Chiang Kai-shek, com Chiang Kai-shek no poder, tem início aí, então, um período de perseguição aos comunistas, né? Olha que interessante, né? Os comunistas que estavam aliados ao Chiang Kai-shek e aos nacionalistas para combater os senhores feudais, né? Combater os senhores da guerra, os mandarins, o Partido Nacionalista Capitalista rompe com os comunistas e começa a perseguir os comunistas, né? Essa perseguição ela se arrasta aí pela segunda metade do século da década de 1920, né? E aí a gente tem claramente então duas forças políticas entrando em embate, em guerra civil na China, né? Os comunistas sob a liderança de Mao Tse-tung, do Partido Comunista Chinês, o PCC, e os nacionalistas do Kuomintang, que defendiam uma ideologia burguesa, liberal, capitalista, né? É nesse momento, para fugir da perseguição aos comunistas, né, que o Mao Tse-tung e as lideranças organizam a Longa Marcha, né? O que é a Longa Marcha? Esse longo caminhar, né, mais de 12.500 quilômetros que tropas e guerrilheiros comunistas, né, a tática de guerrilha que eles desenvolveram, né, adentram pelo interior da China, caminhando, conquistando apoio, se fortalecendo, né? Essa longa marcha durou mais de quase 2 anos, né? E isso fortalece politicamente o grupo do Partido Comunista e o Mao Tse-tung, ao mesmo tempo que, claro, há muitas perdas, né? Uma caminhada de 12.500 quilômetros para o interior da China, né? Ao longo desse trajeto ocorrem perdas entre os militantes comunistas, mas isso, de certa forma, fortalece o Partido Comunista Chinês, porque ele ganha a adesão dos camponeses, ele ganha a adesão dessa massa, né, de camponeses pobres, já que a maior parte da população chinesa era rural nessa época, né, para a luta contra os capitalistas, para a luta contra o Partido Nacionalista, né? Logo quando a marcha termina, um outro fator importante vai levar a China de novo a uma situação de instabilidade política, que é a invasão do Japão, né? O Japão imperialista, dentro do contexto do seu expansionismo aí durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade inicialmente a Manchúria em 1931, né? E depois ocupa praticamente todo o território chinês. O Japão, inclusive, ele derruba o governo nacionalista republicano e recupera a monarquia
colocando no poder o imperador, o Puyi, que na verdade é um marionete, é um fantoche, né? Um imperador de faz de conta, fica dominado, que é controlado pelo Japão, pelos japoneses, né? Essa invasão japonesa gera, de novo, uma aliança entre os comunistas e os nacionalistas, né? Então, vamos lá. Eles se aliaram para vencer os mandarins, os senhores da guerra, unificar a China. Depois se separaram, teve uma guerra civil entre eles, a longa marcha. Agora eles se unem novamente para vencer a invasão japonesa, o inimigo externo, né? O Japão. E, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do Japão e a expulsão dos japoneses, né, da dominação japonesa, de novo, o PCC, os comunistas e o Kuomintang entram em guerra civil, né? Só que essa guerra civil agora vai terminar em 1949 com a vitória dos comunistas, né? O governo Chiang Kai-shek ele cai, né? Ele foge, né? Os nacionalistas fogem para a ilha de Taiwan, a ilha de Formosa, né, que se transforma na República Nacionalista da China, enquanto que os comunistas controlam a China continental sob a liderança do Mao Tse-tung, né? Aí a imagem, né, do Mao Tse-tung, e aqui o Chiang Kai-shek. Então a China capitalista passa a ser só Taiwan, só essa ilha, e a China comunista, a China continental, né? Inicialmente, a ONU reconhece como única China a China capitalista, a China nacionalista, né? Mas depois, ao longo da década de 1970, a gente vai ver que a China rompe relações com a União Soviética, apesar do início, né, ter um auxílio soviético. Mais tarde, há um rompimento entre o modelo do socialismo chinês com o modelo do socialismo soviético, e a China vai se aproximar do Ocidente, dos Estados Unidos, a República Popular da China, né, a China comunista, e vai entrar na ONU, vai ser aceita na ONU, inclusive fazendo parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente, enquanto a ONU expulsa Taiwan. Portanto, não reconhece Taiwan como um país independente, autônomo, né? Até hoje, essa questão geopolítica é uma questão delicada, imbricada, né? Por quê? Porque a China não reconhece Taiwan como um país independente. A China considera Taiwan uma província rebelde, né? E a gente viu que nos últimos anos Taiwan se transformou numa potência capitalista, né? Num tigre asiático. Então, a China quer, obviamente, no futuro recuperar o controle sobre Taiwan, né? Mas isso é uma outra questão. Implantado o comunismo, então, na República Popular da China, inicia-se aí uma série de mudanças, de reforma, como a reforma agrária, a implantação dos planos quinquenais, ou seja, o planejamento centralizado no Partido Comunista, né? Aquele modelo soviético de socialismo que a gente viu ao longo da segunda metade do século XX, né? Isso, uma busca, um impulso, uma tentativa de impulsionar a industrialização, né? Então, se implanta aí um modelo estatal, né? Um modelo socialista de economia na China a partir da vitória do Mao Tse-tung, né? Esse modelo do socialismo chinês é um modelo, como o soviético, extremamente burocratizado, né? São os membros do Partido Comunista, são as lideranças do Partido Comunista que constituem a casta, né, de administradores, de burocratas, né, que passa a controlar o Estado chinês, né? Isso gera uma série de contestações, afinal de contas, essa casta burocrática é extremamente autoritária, né? A China se transforma numa ditadura comunista, assim como era a ditadura stalinista, né? E começam a surgir movimentos de contestação dessa ditadura, né? Por liberdade, de contestação das medidas adotadas de estatização, de socialização, de reforma agrária, né? E essa contestação acaba se transformando num movimento conhecido como a campanha das 100 flores, né? Que é um movimento de crítica às autoridades chinesas para diminuir o poder dessa burocracia, né? Para tornar mais democrático, né? Esse socialismo chinês. Esse movimento essencialmente urbano, né? Que no campo
o Estado controlava através do processo de reforma agrária, né, os camponeses, mas nas cidades esse movimento crescia e ele foi duramente reprimido pelo governo chinês, né, pela ditadura do Mao Tse-tung. Né? Na década de 50, 60, o Mao Tse-tung tenta uma política aí de modernização do país chamada o grande salto à frente, né? A busca pela modernização do campo, a busca pela uma transformação da China no crescimento econômico. Né? Esse projeto, né, o grande salto à frente, que efetiva, por exemplo, as comunas populares, que eram propriedades estatais, né, controladas por cooperativas de camponeses, né? Isso, de certa forma, desincentiva a produção camponesa, desestrutura a produção e a China entra num período aí de fome, de falta de alimento, de total desorganização econômica. Né? Isso enfraquece, de certa forma, o poder do Mao Tse-tung, do Partido Comunista. Por isso, em 1966, com o fracasso da política do grande salto à frente, o Mao Tse-tung lança a Revolução Cultural. Né? O que é a Revolução Cultural? É um movimento contra o que ele chamava de um aburguesamento, mas que, na verdade, significava um movimento contra qualquer tipo de crítica, contra qualquer tipo de oposição à ditadura do Partido Comunista Chinês. Esse movimento ele tentava, através da mobilização dos estudantes, dos jovens, né, campanhas de lavagem cerebral, né, até a criação do Livro Vermelho, esse livrinho que vocês estão vendo aí, né, que é o livro lá com as ideias do Mao Tse-tung, onde todas as pessoas eram obrigadas a ler e a portar, né, e a carregar esse livro, né, para manter a revolução. Então, a Revolução Cultural significou esse momento de lavagem cerebral, né, de doutrinação, que levou à perseguição de qualquer tipo de oposição, né, ao regime comunista. Nessa época, milhares de pessoas, principalmente intelectuais, professores, pessoas, né, profissionais liberais, foram perseguidos, foram presos, foram torturados, foram mortos, né, para conter aquilo que o Mao Tse-tung chamava de aburguesamento, né, da sociedade chinesa. Né? Esse movimento, né, a Revolução Cultural, ele só vai terminar com a própria morte do Mao Tse-tung em 1976. Né? Com a morte do Mao Tse-tung, tem início uma disputa dentro do Partido Comunista para ver quem sucederia ele, e a ala maoísta, né, o maoísmo, que seria essa ala que defendia as ideias do Mao Tse-tung, né, ela acabou perdendo espaço com a ascensão ao poder do Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping foi essa liderança que assumiu o poder e que promoveu um processo de desmaoização da China. Né? Essa desmaoização significava o quê? Reformas, principalmente reformas do campo econômico. Né? Então, claro que o Partido Comunista continuou no poder, né? Não se transformou em democracia a China, a gente vai ver isso, né? Mas o Deng Xiaoping iniciou uma abertura para uma modernização capitalista na China, sob controle do Partido Comunista Chinês. Olha que curioso, né? Os dirigentes chineses perseguiram aqueles que eram mais radicais, que não queriam a abertura para o capitalismo, né? E iniciaram um processo de modernização da China com a abertura à entrada do capital estrangeiro, né? A abertura, a possibilidade da iniciativa privada se instalar na China, né? Promover uma modernização da agricultura com o fim das comunas populares, né? Com a possibilidade dos camponeses produzirem e terem lucro, né? O investimento nas 4 modernizações, aí como está aí, né? A agricultura, a indústria, com a entrada do capital estrangeiro, com a parceria entre capital estrangeiro e Estado chinês, né? A defesa no campo aí militar e o desenvolvimento da cultura. Então, essas 4 modernizações levaram a China a esse modelo que nós chamamos hoje do chamado modelo que eles se autoproclamam, né? Os chineses se proclamam como uma economia socialista de mercado, né? Então a gente às vezes se pergunta, mas a China o que é? Ela é capitalismo? Ela é socialismo, né? Economicamente,
eles se proclamam uma economia socialista de mercado, ou seja, uma economia cujo há um grande controle estatal de diversos setores estratégicos, mas onde a iniciativa privada não é coibida, ela pode existir. Existem empresas privadas, existem empresas transnacionais, né, produzindo na China, mas sob controle rígido do Partido Comunista do Estado chinês, né? Então, é um modelo híbrido, né? Um modelo aí entre capitalismo e socialismo, talvez um capitalismo de Estado, né? Podemos dizer assim. Do ponto de vista político, a China continua sendo uma ditadura controlada pelo Partido Comunista Chinês. Então, eles fizeram a abertura econômica, mas não a política, né? Essa ditadura persegue os seus opositores, né? A restrição à liberdade de imprensa, a restrição à liberdade de informação, né? Vocês sabem que as redes sociais são monitoradas na China, né? Não há internet lá, não é livre, né? Como a gente tem aqui no Ocidente. E um dos exemplos dessa manutenção da ditadura foi, em 1989, o massacre da Praça Celestial, né? Quando jovens estudantes queriam liberdade, né, de manifestação, pregavam fim dos privilégios da burocracia do Partido Comunista, né? Perdiam liberdades democráticas e o governo reprimiu duramente, né? Os tanques de guerra, o exército chinês avançou sobre os manifestantes. Tem essa imagem aí, né, do homem que enfrentou os tanques, né, o estudante chinês se posicionou na frente dos tanques de guerra. Isso se tornou o emblema, o símbolo, né, da luta dos estudantes contra a repressão, contra a ditadura chinesa, mas que acabou derrotado, né? Não se sabe nem ao certo quantas pessoas morreram nessas manifestações, né? Mas a ditadura se manteve. Então, isso, né, pessoal? A Revolução Chinesa, uma das revoluções mais importantes do século XX, né, ela possibilitou à China essa trajetória, né, de um país atrasado, feudal, para hoje um país moderno, mas um país sob controle ainda de uma ditadura fechada, né, de uma ditadura que exerce o controle sobre a economia e sobre a sociedade. Beleza, pessoal? É isso, então. Um abraço para vocês. Até mais.